Meu nome é Michael, o Michel, os dois tá certo, é uma questão de pronúncia só. O meu vínculo com a agricultura, com a agroecologia vem do berço. Eu sou um dos filhos do êxodo rural, né? Um dos muitos filhos que o Brasil tem do êxodo rural. E conforme os meus avós saíram do interior, trouxeram o interior junto com eles para a cidade de Diadema. Então eu já nasci no contexto de horta urbana, quando eu nasci já tinha horta dentro da minha casa. Eu me recordo da infância de não fazer o consumo de remédios, só consumo de chás, de plantas medicinais. O que hoje a gente chama de plantas punks, né? A minha avó chamava de comida, então ela já andava no meio do mato para pegar. Eu sou neto de rezadeiras, então já da infância tinha, né, a parte cultural das ervas medicinais e das ervas culturais, por assim dizer. Então eu já nasci nesse contexto. A família do meu pai no interior lidava com animais, então eu já cresci nesse meio, plantas e bichos. Então com isso eu fui levado à biologia. Eu entrei em 2011 na Fundação Santo André, e então a ciência e a biologia se encontraram nesse contexto. O projeto Sementes do Bem é um projeto piloto na prática de políticas públicas para hortas urbanas. O projeto acontece aqui do lado do Terminal Vila Luzita. Ele começou em torno de junho de 2018, quando começaram a levantar documentos, quando começou o contato com a Transpetro, né? Esse espaço todo é uma área privada da Transpetro, só que esse espaço privado está dentro de um espaço público que é o município. Então tem que ter uma prestação de conta para que esse espaço está sendo usado, que benefício o bairro tem com eles, né? Então as hortas urbanas entram com esse contexto, que além de promover um espaço de educação ambiental prático, a gente também tem um espaço de produção de alimentos e de ervas medicinais. Então a gente elaborou um projeto de hortas urbanas com esse foco em educação ambiental, encaminhamos à prefeitura. Então, de março de 2019 até outubro de 2019, a gente teve que adequar esse espaço. Então, até onde a gente contou, a gente tirou 300 sacos de 60 litros de lixo, de entulho. O espaço tinha uma ocupação ilegal por uma questão de dependência química, né? Tinham usuários aqui. Então, a gente trouxe a Casa Amarela aqui de Santo André, a gente trouxe um time de assistentes sociais e psicólogos para tentar lidar da forma mais humana com essa problemática que assola não só o município, mas o estado, o país e o mundo, né? Então a gente demorou esse prazo aí de cerca de 7 meses, né, para lidar com essa situação da ocupação do lixo e tornar o ambiente seguro, né? Então esse espaço a gente trabalhou dessa forma, tentando estudar o comportamento das plantas para a gente ter uma reprodução saudável dela. E o nome do projeto é Sementes do Bem. E agora a gente vê a produção de sementes originárias, né, chamadas crioulas, que a gente tem. A gente trabalhou com as sementes da Bionatur, que são sementes fabricadas, né, nos assentamentos do MST, e com muita semente de origem familiar. Nós temos apoiadores do projeto que são filhos, netos, bisnetos de agricultores, e eles trazem as sementes tradicionais deles para a gente multiplicar e colher aqui. Então, pelo menos umas 50 pessoas passaram aqui, e o trabalho dessas 50 pessoas atinge diretamente 200 famílias. Então, o Sementes do Bem foi um projeto com um nome bem detalhado, uma semente. A gente quis iniciar uma semente que traga um bem para a sociedade. Então, foi um projeto piloto que, se tudo der certo e dará, em janeiro volta com força total. É importante que as pessoas tenham consciência que nossos antepassados, nossos avós, não tinham dependência nenhuma do mercado. Em tudo que eles precisavam, eles tinham a plena consciência que a terra dava. E aconteceu um fenômeno, o capitalismo se inseriu no campo. E a gente tem que questionar o propósito dessa iniciativa. Então o êxodo rural não foi um fenômeno natural, não foi um fenômeno de escolha, foi a expulsão do trabalhador do campo. Ninguém veio para a cidade porque quis. A gente tem que ter essa plena consciência. Então, quando a gente discute por que a gente saiu do campo e veio para a cidade, se amontoar na cidade, adoecer na cidade, a gente começa a praticar esse senso crítico. Então, se você pensar no seu passado, em toda aquela receita de chá, de xarope que seus avós falam, que eu tenho certeza que você já ouviu alguma receita dessa. Se você pensar em cada canjica, canja, cada caldo que algum antepassado seu fazia quando alguém ficava doente,
Nesse ponto você vai encontrar sua cultura, sua origem, você vai se encontrar. Então um vaso de hortelã, um vaso de alface, não vai ser só um vaso de hortelã, um vaso de alface. Vai ser uma extensão da sua identidade, vai ser uma extensão da sua cultura. E de extensão em extensão, a bolha amplia e a gente começa a formar os nossos nichos e falar as nossas palavras. Então a gente questionar tudo isso é a principal participação da gente enquanto sociedade e da gente enquanto ser humano, porque a gente quer se perpetuar. Eu quero que a segunda, terceira, quarta geração viva e viva com qualidade, não apenas sobreviva como nós estamos fazendo. Tem muito mais de agricultura em cada pessoa do que ela pode imaginar, mas ela precisa se desafiar e aceitar o desafio para reconhecer isso.